Boa tarde! Tudo cada vez melhor? Espero que esteja tudo cada vez melhor e hoje, para contribuir com a construção de vidas cada vez melhores, a minha, a sua, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido com o livro A República, de Platão, né? Então, essa obra ela é toda feita em formato de um diálogo, né? E eu estou extraindo aqui ensinamentos que fazem com que a gente, então, trilhe esse caminho de evolução do ser humano. Alguns desses ensinamentos podem parecer para a gente até um pouco óbvios, né? Mas se a gente for fazer um paralelo com o nosso momento atual, a gente vai ver que a gente ainda precisa praticar muito do que eles ensinavam lá há 2400 anos atrás. Já refletiam isso, né? Então, Platão, como eu falei, ele data aí do século IV a.C. Esse diálogo, então, ele tem todo esse tempo, né, 2400 anos. Nesse diálogo, Platão coloca Sócrates como personagem principal. Sócrates, ele não deixou nada escrito, embora a gente veja muitas frases aí, escrito Sócrates, né? Mas ele pessoalmente não deixou nada escrito, né? Mas ele sempre estava auxiliando os jovens a extraírem as melhores ideias, né, de dentro deles mesmos. E foi isso que então Platão, como um discípulo de Sócrates, quis deixar registrado essas ideias. E nesse cenário da República, por que chama República, né? Mais para o finalzinho do livro, ele vai falar um pouquinho sobre as formas de governo. Eu vou trazer isso aqui também mais para o final, então, das nossas lives. E eles fazem, então, para contextualizar a justiça, uma construção de uma cidade ideal. Então, ele acredita que, a partir de enxergar a justiça sendo exercida nessa cidade ideal, é possível, então, eles concluírem se é melhor ser uma pessoa justa ou ser uma pessoa injusta. Então, essa é o cenário de uma cidade ideal que eles estão construindo ao longo do diálogo, né, discorrendo. E logo no início, ele fala, né, sobre belos e livres debates, onde se busca a verdade com paixão e por meio de todos os meios, né, com o único propósito de conhecê-la, né, de estar ali percebendo, então encontrando a verdade. Então esse é o convite que eu faço para você ao longo dessas lives, que a gente possa apreciar esse diálogo, esses livres debates, em busca com esse propósito de nós conhecermos a verdade. Vamos lá? No início, Sócrates está saindo de uma festividade lá na Grécia, né? E aí algum grupo de jovens corre até ele e fala para ele assim que ele deveria então acompanhá-los para a casa de um senhor, para que eles pudessem conversar, né? Então, lembrando, naquela época, o que existia de entretenimento, né? Essas festividades, discursos, teatro. Então, dialogar era algo que era bastante importante para eles, ainda mais com uma pessoa como Sócrates. Então, eles impetuosamente chamaram Sócrates para estar com eles, e aí eles iniciam essa história, eles sentados numa mesa, conversando com o dono da casa, que era um senhor de idade. E aí Sócrates, né, diz o seguinte: eu aprecio conversar com os velhos, penso que devemos aprender com eles, pois são pessoas que nos antecederam num caminho que também iremos trilhar. Então, que tal a gente conversar com esse velho de 2400 anos, né? E veremos com certeza o quão atual e importante ele é para que a gente possa entender melhor as nossas próprias vidas, né? E sobre a formação das crianças, né? Ele fala bastante sobre formação, sobre educação e é muito interessante. Então eu trago aqui uma frase que diz, que eu extraí o seguinte: uma criança não pode diferenciar uma alegoria do que não é. E as opiniões que ela recebe nessa idade muitas vezes se tornam indeléveis e inabaláveis.
Então é devido a isso que se deve fazer todo o possível para as primeiras fábulas que as crianças ouvem, né, sejam as mais belas, as mais adequadas a ensinar-lhes a virtude. Então uma criança, ela não entende muitas vezes se você fala para ela algo assim de forma irônica, né, ela não entende, ela entende tudo de forma muito literal, ela está recebendo todos os ensinamentos de forma muito literal. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essas referências que a gente traz para o universo da criança, e a gente vai falar mais disso ao longo desse estudo. Então, quais são os modelos, segundo ele, que devem seguir-se nessas histórias? Deve-se representar Deus, né? Então, ele vai falar de Deus como essa referência da ideia do bem. Okay? E quais são as referências hoje que a gente tem para as nossas crianças? Será que a gente está tendo esse cuidado, né? Qual a quantidade de atividades, né? De inserções que as crianças estão absorvendo? Lembrando também de algo que eu já comentei aqui sobre a constituição septenária do ser humano, né? Que é algo que lá no hinduísmo eles acreditavam na formação do ser humano, constituído então por um quaternário, né? Onde seria o nosso corpo físico, constituído então do nosso corpo físico, energético, emocional e mental. E acima disso nós estamos então buscando nos ligar ao nosso eu divino, que é em formato assim de uma pirâmide, ali onde tem a intuição, a vontade, a nossa mente mais elevada. E quanto a criança, segundo a própria ensinamento grego, né, eles acreditavam que essa constituição da criança, ela ia se formando a partir de septenários também, a cada 7 anos. Então, nos primeiros 7 anos a criança está formando o seu corpinho físico, depois nos próximos 7 anos ela está formando o seu corpo emocional, seu corpo energético, né, por isso aquela energia que, né, ninguém dá conta, nós os adultos, né? Nos próximos 7 anos está formando seu corpo emocional, aí tem aquela parte ali já da adolescência, e a partir, né, dos 21 anos a criança está formando o seu corpo mental. Então tudo que acontece ao longo de todos esses anos vai fazer com que quando dessa consciência, né, quando ela tenha que usar o seu próprio discernimento, sem ter ninguém ali do lado dizendo, vai por aqui, vai por ali, ela tem tudo que aconteceu até essa idade, vai formando para que ela possa tomar suas melhores decisões e domar esse corpo físico, né, de acordo com o que deve ser, e não simplesmente ser domado pelo corpo físico, que é o nosso eu animal, né, nossos instintos. Então isso é bastante importante. E que enquanto a criança está se desenvolvendo, jovem, ela precisa de um educador, ela precisa de alguém que seja essa consciência mais forte para ela, enquanto ela ainda não a tem, certo? Então é como diz bem lembrado, né, pela professora Lucilena, a música do Djavan, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Então sabe lá o que é não ter, a gente ainda mesmo não ter se formado enquanto seres humanos, enquanto adultos, e ter que ser ainda uma consciência para uma criança e por um jovem. Então, na dúvida se nossas ações estão sendo boas, corretas, indo na direção do bem, a gente pode pensar se Deus aprovaria essa ação que a gente está pensando, né? Como orientar, como Deus orientaria, se colocar nessa visão a partir dessa ideia do bem. Então, Deus não é causa, né, segundo aqui o livro mais uma vez, extraindo essa frase, Deus não é a causa de tudo, mas tão somente o bem. E aí, continuando aqui, ele vai dizer o seguinte, vamos ver aqui, vai começar a falar sobre a alma corajosa e sábia, né? Essa alma que a gente deve então se preocupar em formar. Então ele diz assim, é a alma mais corajosa e sábia a que menos é perturbada e alterada pelos acidentes exteriores. Todo ser perfeito
que tira a sua perfeição da natureza, da arte ou das duas, está menos sujeito às transformações vindas de fora. Então, aquele ser que está bem formado, né, que consegue então manter essa inalterabilidade, né, da sua própria alma, da sua própria mente, né, ela é uma alma então corajosa e sábia. Ela é aquela que é menos perturbada, menos alterada pelos acontecimentos exteriores, né? Que grande propósito para todos nós, né? Atingir essa alma corajosa e sábia. Continuando nessa reflexão, esses dias mesmo a professora também estava comentando a respeito da biomimética, né? Que é uma ciência que hoje existe justamente para olhar a natureza, todos os seus modelos, todos os seus sistemas, seus processos, para então a partir desses modelos imitar ou inspirar-se pela natureza para resolver os problemas humanos, né? Então a ideia é a gente buscar se integrar com a natureza a fim de atingir essa unidade, uma vez que nós também somos parte da natureza, nós não somos seres apartados da natureza, nós somos parte da natureza. Então se opor à natureza é igual a gente andar na contramão, né? E a contramão da nossa própria evolução. Embora possa parecer muitas vezes alguém olhar e pensar que andar contra a natureza é evolução, mas na verdade é involução, né? Então a gente pode lembrar do conceito da pirâmide civilizatória, né? Então a gente imagina uma pirâmide com 4 bases, né? Cada uma dessas bases representando a arte, a política, a ciência, a religião. A arte representando a beleza, a política representando a justiça, a ciência buscando a verdade e a religião o bem. Quando a gente está subindo, né, dentro desses estudos, todos unidos, nós estamos então chegando ao nosso propósito, que é a unidade. Quanto mais essas ciências estão separadas, mais nós estamos então saindo do nosso propósito, ficando mais longe do nosso propósito, que é buscarmos a unidade, né? Então, a gente deve sempre verificar, quanto mais unidos nós estamos com a natureza, com as pessoas ao nosso redor, mais nós estamos caminhando nessa direção do nosso propósito de unidade. E quanto mais separados, mais desarmonia ao nosso redor, mais então a gente está indo no caminho contrário dessa unidade. E mais uma frase aqui do livro diz assim: nos discursos e nas composições poéticas a respeito dos deuses, não são mágicos, que mudam de forma e não nos confundem com mentiras, palavras ou atos, né? Então ele está mais uma vez aqui reforçando a importância dos exemplos. Então naquela época, né, em algumas histórias que existiam escritas, em alguns momentos os próprios deuses eram colocados em situações em que de difamação, de agonia, e ele estava se colocando, então Sócrates, né, Platão se colocando ao contrário desse tipo de exemplo, colocando os deuses nesse tipo de situação. Então, mais uma vez reforçando a importância dos exemplos, né, das referências que podem influenciar as nossas ações, né? E então, lembrando sempre dessas referências, desses exemplos, a gente tem que pensar e estar mais atento a toda essa gama de distrações que está ao nosso redor aí, né? E para que a gente possa então não se distrair tanto do nosso propósito focado nessa construção desse ser humano que nós somos, não necessariamente só focado no ter, no prazer, instintivos, mas sim em que tipo de ser humano nós estamos formando a nós mesmos, né? Qual é que é o nosso foco aqui? Então, filmes, músicas, séries, novelas, teatros, livros, reportagens, redes sociais, hoje realmente é uma gama incrível, toda montada para que a gente acabe se distraindo desse nosso foco de elevação, de progresso do ser humano. Então, quantos desses canais de comunicação estão realmente comprometidos com a verdade, né? A gente pode refletir. Com a formação do ser humano, no que se refere a valores, virtudes e sabedoria. Eu, muitas vezes, hoje em dia, estou assistindo muito mais filmes que eu gosto de assistir lá dos anos 90, né? Dos anos 2000, e a gente percebe assim, uma sutileza na proposta desses filmes
que hoje em dia é tão a necessidade de colocar emoções, de inspirar emoções, né, muitas vezes relacionadas ao sexo, a todo tipo de prazer, e é tanto a quantidade disso que fica assim uma coisa até estranha de se ver, né, até chata, até complicado. Esses dias tem uma série que eu comecei a assisti a primeira série, aí saiu agora no final de dezembro a segunda temporada, eu fui assistir, a cada 5 minutos era sexo, né? Todos os personagens estavam ali envolvidos. Eu comecei a perceber isso, falei, não vai dar, uma série que eu tinha gostado de assistir, não vai dar para continuar assistindo. Parei por aí pela metade, né? Então, a gente tem que ficar sempre buscando esse foco, né? Quantos desses entretenimentos estão alinhados com a natureza, né? Que nos leva à unidade, como a gente foi falando anteriormente. Então, mais adiante, sobre essa caracterização dos deuses como seres débeis, que gemem, etc., ele vai dizer o seguinte: se os nossos jovens tomassem a sério tais palavras e não rissem delas, como indignas dos seres a que dizem respeito, ao menor infortúnio se abandonariam, se a mínima vergonha, as queixas e lamentações. Então essa perda de referência, né, dos deuses, dos heróis, fazem com que eles também pensem assim, né? Quantos de nós já não fez isso? Eu vou fazer isso porque fulano faz também, né? Então essa referência é extremamente importante, vai fazer total diferença, né, para que a gente forme seres humanos, cidadãos, jovens, fortes, né? Ao passo do que seres humanos que se vitimizam o tempo todo, né, por conta de não ter essas grandes referências. Segundo o Epíteto, né, as sementes de grandeza no homem necessitam de uma imagem para florescer. Se nós, né, não temos essa imagem bem elaborada, não elaboramos, não buscamos, né, por ela, alguém, toda essa gama de entretenimento já construiu uma imagem para que nós sigamos aí o que eles acreditam que é melhor para a gente ou melhor para eles, né? Então realmente a gente precisa buscar se interiorizar e o que realmente eu quero ser nessa vida e sempre estar todos os dias, né, fazendo aquela reflexão para ver se a gente está nesse caminho. Segundo, então, Platão, motivos esses que nos induzem a rejeitar semelhantes histórias, por receio de que instiguem os nossos jovens a praticar leviandade, né, as piores ações. Então, quantos de nós ao longo da história não vimos, né, que quantas dessas histórias, desses videogames, né, não induziram os jovens a esse tipo das piores ações? Então é necessário, segundo ele, que não façam nem imitem outras coisas. Se imitarem, que imitem as virtudes que lhes convém adquirir desde a infância: a coragem, a sensatez, a pureza, a liberalidade, aqui com o significado, né, da palavra, para quem não sabe, generosidade, perdão, indulgência, e as outras virtudes da mesma espécie. Porém, não devem imitar a baixeza, nem ser capazes de imitá-la igualmente a nenhum dos outros vícios, pelo perigo de que, a partir da imitação, usufruam o prazer da realidade. Quando se cultiva a imitação desde a infância, ela se transforma em hábito e a natureza, né, para o corpo, acaba se tornando então algo natural para o corpo, para a voz e para a mente, segundo Platão. Então, como eu disse no início, né, parece bastante óbvio, mas quanto de nós não vemos aí crianças sendo expostas, né, a todo tipo de vício, né? Ele vai falar também mais à frente sobre a música e acaba então adquirindo isso como hábito, como algo natural nas suas vidas. Segundo Platão, há uma maneira de falar e narrar própria do verdadeiro homem de bem, e a outra distinta desta, a qual estão ligados os homens mal nascidos e mal ensinados. Devemos permitir apenas a forma pura que imita o homem de bem. Então, lembrando que eles estão ali formando aquela cidade ideal, formando os seus guardiões, né, da sua cidade ideal, que são aqueles que vão então servir ao Estado, que vão ali trabalhar, né, sendo unicamente para a proteção, para o bem de toda aquela cidade ideal, aquela cidade justa. Então,
Tudo isso que eles estão falando aqui, são falando para a formação dessas pessoas dessa cidade. Então, cada vez mais eles nos imbuem, né, de ferramentas para que a gente possa discernir e saber, ver dentro de tudo aquilo que a gente gosta, aquilo que, se realmente aquilo está nos fazendo crescer ou se está nos levando ao caminho aí da animalização. Então, examinar também os ritmos, como eu falei, ele fala também sobre os ritmos, né? Verificar se são os que exprimem uma vida regulada e corajosa. Quais são os ritmos do momento que a gente mais ouve, né? Eu tô aqui no Rio de Janeiro, tem cada coisa que eu ouço que eu fico até pensando, né, como alguém pode passar uma noite inteira com esse som na cabeça, né? E o que eles estão evocando esse tipo de som? Tem determinadas batidas que já comprovadamente, né, eles têm ensinamentos que dizem que evocam, né, justamente o nosso chakra da base, que tem a ver com o chakra aí ligado à sexualidade. Então, isso, o que estão evocando esses ritmos, né? E o que a gente está inserindo na vida das crianças, mais uma vez? Esses dias um amiguinho do Ariel tava com o celular lá no futebol, e aí ele trouxe, que música você quer ouvir, Ariel? E ele tava lá ouvindo a música no YouTube, no celular dele, aquelas músicas do Arrocha, né? Que tipo de música é essa para uma criança ouvir? Eu fiquei abismada, mas deve ser aquilo que a gente falou no início, né? Aquilo se torna natural para a criança. Então, mais uma vez, Platão dizendo sobre a educação. A educação musical é a parte principal na educação, porque o ritmo e a harmonia têm o grande poder de penetrar na alma. A música deve culminar no amor e no belo. Agora sobre a bondade e a beleza. Então ele vai falar, o bom discurso, a boa harmonia, a graça dependem da simplicidade de caráter, de um espírito que alie a bondade à beleza. Devem, pois, os nossos jovens procurar em tudo essa qualidade se quiserem realizar a tarefa que lhes é própria. Então vai falar aqui sobre o discurso e vai falar sobre realizar essa tarefa que lhe é própria. Então esse propósito humano de cada um de nós, ele só vai poder ser bem realizado, né, se a gente procurar em tudo essas qualidades da bondade e da beleza. Em tudo, a graça ou feiura. E a feiura, a arritmia, desarmonia são irmãs da má linguagem e do mau caráter, ao passo que as qualidades opostas são irmãs da imitação do caráter oposto, da sabedoria e da bondade da alma. Então, lembrando que beleza, né, aqui não é só beleza física, estética, mas beleza está ligado para a filosofia à ideia do bem. Então, a gente pode até verificar isso no dia a dia mesmo. De repente, a gente encontra aí uma senhorinha e já está lá de idade, mas ela expressa algo belo, né? O belo não está ali na estética, no físico. Está justamente naquela emanação de belo que emana da própria pessoa. Então, porque revela algo do bem. Então, segundo Platão, devemos vigiar artesãos, aí a gente pode fazer um paralelo aqui pensando nos artistas, né? E impedi-los de introduzirem o vício, a incontinência, a baixeza e a feiura na pintura dos seres vivos, na arquitetura ou em qualquer outra arte, com receio de que os nossos guardiões, aqueles, né, cidadãos que estão ali sendo formados nessa cidade ideal, criados no meio das imagens do vício, reúnam, sem se darem conta, um grande mal na alma. Então, a importância também de vigiar, né, tudo que está ao nosso redor, que esteja exprimindo essa beleza, essa bondade. Procurar artistas de mérito, capazes de seguirem a natureza do belo e do gracioso, a fim de que os nossos jovens tirem proveito de tudo o que os rodeia. Então, tudo se está ali naquele ambiente, né? Seguindo esses artistas de mérito, capazes de seguirem a natureza do belo e do gracioso, eles vão aproveitar tudo que está ali ao redor deles. O contrário também é verdadeiro, né? Se a gente tem ali artistas colocando somente, né, algo que não procura evoluir, elevar a alma humana, ao contrário disso, também eles vão tirar proveito de tudo que está ao redor deles. Então, continuando aqui, segundo Platão, de qualquer lado que chegue aos olhos, né, aos ouvidos, a emanação de obras
obras belas, predispondo-os desde a infância a imitar e a amar o que é reto e razoável. Então, ele conclui, seria uma excelente educação, né? Depois da música, é pela ginástica que é preciso educar os jovens. Ele coloca esse conceito que é bastante interessante, né? Que os guardiões, os jovens dessa cidade ideal deveriam ser educados pela música e pela ginástica. Pois eu aprendi, né, ouvindo as palestras da professora Lucilena, que essa música não é só a música som que a gente ouve. A música representava ali todas as artes, as ciências, incluía, por exemplo, astronomia, né? Então, tudo o que eles aprendiam, né? E a ginástica para o corpo. Então, a alma era nutrida pela música, para esse conjunto, a arte das musas, né? E a ginástica, né, organizava, então, o corpo. Então era preciso que eles, então, primeiro a música, né? E depois da música a ginástica. Então, segundo a filosofia ensina, é mais fácil uma alma bem formada pela música, a música forma a alma, né? É a partir dessa alma bem formada formar um corpo bem estruturado, né? Com saúde, com força, né? Com toda aquela disposição, do que o contrário, um corpo, a partir da formação do corpo, formar a alma. Então, primeiro a música, né? Primeiro esses ensinamentos, que é claro, vai fazer com que seja aprendida as virtudes, e a partir dessa aplicação dessas virtudes, como a disciplina, o bom discernimento, a temperança, vai fazer com que no comer, no beber, também faça com que construa esse corpo saudável, esse corpo são, esse corpo forte. Então, primeiro esse exercício da música, da arte das musas, para desenvolver, aprender as virtudes, para que a gente possa assim, naturalmente buscar a construção de um corpo saudável. Então, é preciso que se exercitem desde a infância e ao longo da vida. Então, haverá para uma cidade maior prova de vício e da baixeza da educação do que a necessidade de médicos e juízes? Então, ele diz assim, é uma vergonha e uma grande prova de falta de educação recorrer a uma justiça fictícia na falta de uma justiça pessoal. Então, conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo. Se todos nós estivermos focados nessa formação desse ser humano ideal, necessariamente não haveria necessidade de recorrer a uma justiça, porque nós já seríamos a representação da justiça em todos os nossos pensamentos, sentimentos e atos. Então, por isso, não sabem quanto é mais belo e melhor ordenar a vida de modo a não ter necessidade de um juiz, né? Essas pessoas, né? Essas cidades que necessitam aí de tantos juízes. Esses dias algo interessante, né? Eu estava trabalhando com meu pai, ele falou que foi atender um cliente, que depois a fábrica mandou um relatório a respeito desse cliente, que acabou desfazendo o negócio porque o cliente estava cheio de BOs sobre mau pagamento. Aí eu fiquei pensando na minha época de lojista, né, de trabalhar em loja, não existia isso, né? Existia um negócio chamado Serasa, né? A pessoa simplesmente não pagou, ficava cartório, Serasa, agora é BO, né? Boletim de ocorrência, direto na polícia por conta de não conseguir honrar os seus compromissos. Então, Platão coloca, né? Observar, então, apenas um ponto. O único de importância, ou melhor, o único suficiente. A educação da infância e da juventude. Porque se os nossos jovens forem convenientemente educados, tornarão-se então homens esclarecidos. Então, resumindo, faz-se necessário que os responsáveis pelas cidades se esforcem para que a educação não se altere sem o seu conhecimento. Que velem por essa educação a todo momento e com todo o cuidado possível. Então, mais uma vez, lembrando, ele está ali construindo essa cidade ideal, então ele já vai se cercando de forma que essa educação ela não seja corrompida, né, de qualquer outra forma pelos seus integrantes. E isso a gente percebe, né, ao longo da história o quanto isso foi utilizado, né, para corromper, para vender uma ideia, né, desde a educação. A gente falou um pouquinho disso também estudando aí
o livro da Lei do Triunfo, né? O quanto milhares de livros foram impressos para imbuir ali, colocar uma ideia na cabeça desde a infância a partir da educação. Então, realmente, isso foi muito bem entendido e utilizado ao longo da história. Então, continuando, ele diz, para que os nossos jovens, né, devam participar de jogos mais legítimos. Então, se os seus jogos são desregrados, eles também serão. E não poderão tornar-se, quando adultos, homens obedientes às leis e virtuosos. Então, cuidado com, no caso deles lá, os jogos, realmente jogos de físicos, né? Hoje em dia a gente tem ainda alguns cenários e roteiros de jogos de videogame que realmente chega a ser surreal, né? Esses dias eu estava ouvindo falar sobre um videogame que tinha todo um roteiro, quem conhece videogame deve conhecer, de espalhar um vírus, né, para matar a humanidade. E aí tinha vários artifícios e os jogadores gostavam disso. Eu achava uma coisa surreal, né? Então, como segundo Platão aqui, se esses jovens participarem desses jogos, né, desregrados, eles também, quando se tornarem adultos, não poderão ser obedientes às leis e virtuosos. Então, realmente a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a não ser que fosse dotado de um excelente caráter. Ninguém poderia tornar-se homem de bem se desde a infância não estivesse brincando no meio das coisas belas e cultivando tudo que é belo, segundo Platão. Então, em certo momento ele vai citar, faz alusão aos companheiros de Ulisses, que depois de terem comido frutos do lótus se esqueceram da pátria, e conclui, também os jovens que mergulham nos prazeres vulgares esquecem da sua pátria celeste. E a gente pode fazer uma analogia a essa pátria celeste, né, com a nossa casa divina, a nossa natureza divina. Então, quando a gente se perde ali naqueles prazeres, mergulha nesses prazeres vulgares, a gente pode acabar nos esquecendo dessa nossa pátria celeste. E aí Platão vai dizer, certos prazeres derivam de desejos belos e honestos, e outros de desejos proibidos. É preciso procurar honrar os primeiros e reprimir e domar os segundos, né? Então, eu que já fui uma jovem que acabou, né, se deixando levar por uma série de situações aí da minha vida pessoal, familiar, percebo que realmente ao longo dos anos, para sair dessa trajetória que eu acabei me entrando, eu precisei realmente fazer isso, sabe? Reprimir e domar esses desejos que não traziam a elevação da minha alma. Pelo contrário, se eu continuasse naquele caminho, sabe-se lá se eu ainda estaria até viva, né? Aí formando uma família, enfim, estando aqui falando com vocês, né? Poderia realmente ter tomado um outro rumo. Então, é por esse motivo que esses desejos devem ser considerados realmente proibidos, de forma que a gente possa percebê-los e reprimir e domar. Então fica essa reflexão, a gente já vai encerrando aqui essa live de hoje, né, para que a gente possa refletir sobre esses nossos desejos, sobre tudo que estamos absorvendo, assistindo, lendo, comentando, compartilhando, se tudo isso está nos levando à nossa evolução enquanto seres humanos ou se nós estamos reagindo aos nossos instintos mais básicos, né, deixando que eles dominem então o nosso ser superior. E aí, se você gostou, lembra de curtir, compartilhar, comentar. Eu agradeço muito a presença de todos, a sua audiência, e na próxima semana a gente dá continuidade aí, que vão ser aí algumas lives para que a gente possa compartilhar esses ensinamentos. Fica com Deus e até a próxima. Muito obrigada.